Hoje vamos para mais um conteúdo transformador para a tua vida. E a gente está aqui para contribuir para o bem, trazer esclarecimento, trazer conhecimento e ajudar na melhoria dos teus relacionamentos para que você possa viver uma vida melhor, mais plena, mais saudável e mais feliz. Nós aqui, da comunidade Transformar, acreditamos que é possível viver o bem nesse tempo chamado hoje. É possível viver o bem na melhoria dos relacionamentos, da qualidade de vida. E é claro que tudo isso começa passando por você. Pois é, você é o ponto de encontro de tudo o que acontece ao seu redor. A maneira com que você busca os seus relacionamentos, a forma com que você conversa, a intensidade em que você aplica a energia para poder conversar, para poder resolver as coisas, a forma com que você busca as pessoas para estarem interagindo na sua vida e, principalmente, a força daquilo que você sente e que ao longo dos anos foi se manifestando, encontrando um jeito, encontrando, digamos assim, saídas para poder expressar toda a energia que, na maioria dos casos, por causa de traumas, dificuldades, por causa de conflitos, nos primeiros relacionamentos, acabam vivendo experiências dolorosas e precisam se defender disso. Como isso acontece? Criando defesas psíquicas, mecanismos de defesa, que acabam remodulando a situação para que você não encare o que está acontecendo. Isso é um processo íntimo, é um processo psíquico, é um processo que acontece dentro da sua alma, mas que acaba refletindo na sua personalidade, refletindo nas suas decisões, refletindo nas crenças, refletindo na maneira com que você decide e acredita ser o jeito certo de viver. Então, a gente vai percebendo, depois de 20 anos, são 20 anos já de estrada, conduzindo pessoas, ajudando e mentorando, formando a comunidade Transformar e atendendo na mentoria emocional, eu fui percebendo como é importante para cada um que deseja uma mudança, que deseja uma melhoria, realmente buscar o autorreconhecimento. Ué, doutora Tati, não é o autoconhecimento? Também, mas existe uma sutil diferença, um detalhe que você precisa aprender a observar e faz tão bem quando você entende a diferença dessa dinâmica. O autoconhecimento é a capacidade de conhecer o que está acontecendo com você mesmo. Nas suas ideias, nas suas emoções, nos seus pensamentos, nas suas decisões. E de onde vem isso tudo? A origem. Isso é autoconhecimento. Então você pode estar vivendo, por exemplo, um conflito interno que te conduz à procrastinação, à dificuldade de avançar, que te conduz a uma dificuldade de comunicação. Como resultado, você acaba percebendo que a sua vida ela acaba tendo alguns desgastes, alguns conflitos e danos que não necessariamente precisariam existir se você conseguisse não procrastinar ou até mesmo se comunicar melhor. Então, quando você percebe o dano acontecendo na sua vida, você acaba precisando observar, através do autoconhecimento, aonde tudo isso começou. Onde foi a origem, não é mesmo? E acontece, durante o processo de autoconhecimento, você se dá conta do que houve, do ponto, do lugar. Você se dá conta do que aconteceu, do exato momento, ou começa a perceber, ter uma ideia de qual comportamento da sua primeira infância acabou provocando essa consequência emocional na sua vida. Então, o autoconhecimento é quando você tem a capacidade de perceber o ponto inicial em você. Ótimo. Mas, em 20 anos de mentoria, eu tenho encontrado pessoas que chegam no ponto do autoconhecimento, mas não conseguem mudar. Elas entendem aquilo que doeu, elas entendem o processo, elas entendem a falta, elas conseguem visualizar o momento, mas na hora de efetuar a mudança, não conseguem mudar. Voltam o ciclo, estão agindo da mesma forma, voltam às repetições, ou o que nós chamamos de padrões emocionais. Para você entender um pouco da força que é um padrão emocional. Então, nesse nível,
Nós da comunidade Transformar e eu como mentor emocional gosto de poder ensinar e mostrar uma dica extremamente valiosa, que é além do autoconhecimento, que é o autorreconhecimento. O autorreconhecimento é você poder, além de observar o ponto, reconhecer a situação em que você se encontra, reconhecer os ecos do que aconteceu na sua vida, reconhecer os padrões repetitivos, reconhecer as prisões emocionais que estão aparentes na sua vida. Então o autorreconhecimento é como se fosse um aprofundamento na sua percepção. Exatamente. É você, além de conhecer o ponto, reconhecer o processo que está sendo criado na sua vida e na sua história por causa dessa situação. Então, para nós, na comunidade Transformar, nós sempre lembramos isso. Conhecer não é o suficiente, você precisa aprender a reconhecer o processo. E reconhecer o processo te remonta às suas origens. Lembra que eu estou sempre comentando nesse nosso conteúdo semanal que você precisa avaliar e reconhecer 3 partes importantes da sua história? Primeiro, você precisa buscar informações na sua origem. Segundo, você precisa aprender a observar os padrões emocionais repetitivos. Terceiro, você precisa aprender a buscar libertação emocional. Uma triangulação extremamente importante para que você possa mudar o fluxo, para que você possa conduzir a energia das suas decisões para um lugar correto, para uma maneira correta, para uma situação em que você vai resolver a questão e vai seguir em frente na sua vida. Vai melhorar a sua qualidade dos relacionamentos, vai melhorar a qualidade com que você se enxerga, vai mudar, às vezes, a forma com que você acredita e, principalmente, vai permitir com que você assuma a responsabilidade sobre a sua vida. Então, o autorreconhecimento, ele é assim, imprescindível. Eu estava procurando palavras, porque é mais do que importante. Ele é imprescindível, porque você se dá conta da situação, se dá conta da origem, se dá conta do que está fazendo disso, das repetições, e se dá conta de buscar que emoções estão sendo moduladas em você e como você pode e precisa mudá-las. Toda essa estrutura vai conduzir você a observar a origem de alguns sofrimentos nos seus relacionamentos hoje. Sim, é muito comum. Só um minutinho, vida acontecendo. Eu costumo dizer e lembrar sempre que aqui na nossa comunidade Transformar é assim, é vida acontecendo. Os conteúdos são gravados ao vivo, ao ar livre aqui no nosso espaço, no nosso ambiente de transformação e cura. E às vezes acontece, um carro passando, uma moto, alguém falando, porque na vida prática é exatamente assim. Você programa tudo direitinho e algum imprevisto acontece e você precisa se adaptar de forma saudável. E você só consegue se adaptar de forma saudável quando você entende quais são as origens das suas emoções. Porque se elas forem tóxicas, você vai acabar replicando algo tóxico na sua vida também, tá certo? Então, como eu estava dizendo, quando você começa a perceber as origens, quando você começa a perceber as origens, quando você começa a perceber os padrões, quando você começa a perceber os motivos das repetições, você começa também a aprender a buscar uma libertação emocional e a dizer não, não é assim que eu quero, não é assim que eu penso, não é assim que eu posso. Você começa a entender que você pode fazer outras escolhas, que você pode abrir mão de relacionamentos, que você deve mudar a sua estrutura afetiva e às vezes deixar para trás coisas bem antigas que são carregadas na sua vida há anos e anos e anos e anos. Então, a origem do sofrimento nas relações, ela passa por você, porque você é o responsável pela sua vida. E aí hoje eu quero trazer um ponto muito interessante, para você aprender a perceber a origem do sofrimento nos relacionamentos, quando a sua fome, na verdade, é uma fome emocional. Hoje eu quero falar de energia, nutrição e corpo. Quero falar de afetos e emoções. Aquele momento onde você percebe que
que a fome que você está sentindo, ela é muito mais do que uma fome que precisa nutrir o corpo. Ela é uma fome que está mostrando a necessidade de saciedade da sua alma. É uma fome que está mostrando que você precisa de mais. É uma fome que está mostrando que você não está sendo nutrido o suficiente ou nunca foi. Essa fome, ela acontece muito, por exemplo, na vida de pessoas que têm transtornos obsessivos compulsivos. Essa fome acontece muito na vida de pessoas que passam... Vamos lá. Concentração. Essa fome, ela acontece muito na vida de pessoas que vivem o transtorno obsessivo compulsivo. É aquelas repetições incontroláveis. E eu posso trazer alguns exemplos para você. A repetição por compra, a compulsão por sexo, a compulsão por drogas, a compulsão por amizade, a compulsão por afetos, a compulsão por presença, a compulsão pelo controle, pela limpeza. Tudo isso, você vai perceber que existem alguns exageros que são repetidos como se fosse uma fome contínua. E por mais que você receba, por mais que você esteja vivendo algo bom, nunca é o suficiente. Então é preciso aprender a observar a diferença de como essa fome surgiu, qual foi a origem. Porque na verdade ela não é uma fome física, ela é uma fome afetiva. E aí, será que você sabe diferenciar a fome física da fome afetiva? Você vai perceber que na fome física, quando o seu corpo está com fome, você precisa se reabastecer de nutrientes, precisa buscar uma alimentação e vai chegar um determinado momento em que essa fome ela vai passar, a saciedade vai acontecer, né? Você vai comer, vai se alimentar e o corpo ele vai sossegar, porque ele adquiriu as energias e calorias necessárias para o funcionamento vital. Mesmo que não seja uma alimentação saudável, mas a energia calórica foi reposta e nessa recomposição o corpo volta a funcionar normalmente. Então, quando houve a saciedade, você não procura mais o alimento. Isso é uma fome saudável. Mas quando as suas emoções estão descontroladas, quando os seus afetos estão confusos, quando há muitos anos você sentiu algum medo muito forte lá atrás, alguma falta muito grande lá atrás, quando há alguns anos você não se percebeu acolhido, quando você se sentiu sozinho, sozinha demais, quando você se retraiu, quando você buscou as pessoas que tinham que te proteger e você não encontrava o seu pai, não encontrava a sua mãe, não encontrava a sua tia, enfim, você não encontrava as pessoas que precisavam te proteger, isso criou uma ausência, uma falta e que por algum motivo foi canalizado, direcionado para a fome, para a necessidade de nutrição, que é uma necessidade básica, primária. De alguma forma, a sua fome fisiológica foi misturada com os seus afetos. E aí, por isso, todas as vezes que você sente uma falta, uma fome afetiva muito grande, os seus afetos se ressaltam e aí você precisa comer para tentar aliviar a fome afetiva. Então, a fome afetiva, que é emocional, ela tem uma característica muito interessante, que é conseguir fazer com que você sinta fome no corpo. A insegurança faz com que a ansiedade fique atacada e a ansiedade vai aumentar a circulação sanguínea, que vai buscar mais metabolismo, vai aumentar a queima calórica e vai aumentar o seu apetite. E aí o que você vai precisar fazer? Comer mais, principalmente doces. Por quê? Porque o doce traz a produção de glicose muito mais rápido para o corpo. Então é uma falsa nutrição energética, calórica. Com isso, você se alimenta, entende que está comendo, o organismo está recebendo, mas a sua emoção, que é o primeiro buraco, que é a primeira fome, não foi tratada. Como resposta, sabe o que acontece? Você continua sentindo fome, continua comendo, volta a buscar outros alimentos, mesmo que o seu estômago esteja dizendo que foi o suficiente. Quando você percebe, você já comeu demais. Quando você percebe, você não comeu só uma fatia de bolo, você comeu um bolo inteiro e está pensando que não é o suficiente.
Então, a fome afetiva faz com que você descarregue a falta na necessidade do alimento. E todas as vezes em que isso acontece, você percebe que momentaneamente há uma falsa satisfação. Mas, posteriormente, um monte de conflitos se instala. Um monte de conflitos se instalam. Porque a insatisfação continua. E aí, quando o conflito se instala, você começa a se culpar, se punir, se agredir. Algumas pessoas se mutilam. Você começa a conduzir a sua vida para algo que não é saudável. Você começa a conduzir as suas escolhas para culpabilidade. Você começa a pontuar na sua história o fato de que mais uma vez você falhou, mais uma vez você está sozinha, mais uma vez ninguém te enxerga, mais uma vez você não consegue dar conta do que está fazendo. E aí a sensação e a emoção da falta faz com que você busque de novo um alimento, fazendo um ciclo vicioso, danoso, uma repetição de padrão emocional que aprisiona as suas emoções. E por isso, a gente sempre lembra que na nossa comunidade você precisa aprender e pode aprender a viver o reconhecimento da origem afetiva, a repetição do padrão emocional e a libertação emocional no processo. Para quê? Para que você rompa com o ciclo vicioso, que é manter esse padrão que desgasta você, desgasta a sua vida, desgasta os seus relacionamentos, desgasta a sua vitalidade, onde você nunca se sente suficiente, nunca se sente capaz, nunca se sente feliz. Então eu quero deixar uma pergunta para você nesse momento, né? Você tem fome de quê? Como está se manifestando a sua fome? Porque dependendo de como está se manifestando a sua fome, se for uma fome afetiva, você vai estar presa na busca do ciclo vicioso dos relacionamentos tóxicos, de pessoas que produzem dor, porque a sua fome afetiva está relacionada na dor. Você vai estar buscando relacionamentos que te mantêm em insegurança, porque a sua fome afetiva te conduz à insegurança. Então, quando você começa a observar a origem das coisas, quando isso aconteceu, desde quando foi o primeiro registro, e sempre é na primeira etapa da sua vida, seja na origem, na gestação ou nos primeiros anos de vida, você começa a perceber que o seu corpo se movimenta para buscar isso de uma maneira quase que automática, que às vezes ultrapassa a parte lógica, porque você entende que não está bom, entende que não está ficando satisfeita com o seu corpo, está com sobrepeso, ou então está no oposto, né, que é a falta do peso, o excesso da magreza. E a gente vai verificando a existência dos danos colaterais. De repente você sofreu um impacto de um abuso ou uma violência que acontece, e eu sinto muito se você viveu essa situação e eu respeito a sua história, mas para fugir dessa dor, o que você faz? Você começa a perceber que precisa se proteger e por isso você faz com que o seu corpo aumente. E para ele aumentar, você precisa estar presa numa compulsão emocional. Você precisa estar presa num ciclo de dor. Você precisa estar presa numa atitude repetitiva de um padrão que está danificando a sua vida. Então, quando você começa a perceber a diferença das dores emocionais, dos padrões emocionais, e começa a perceber que ela está danificando os seus relacionamentos, você começa a passar pelo processo de autoconscientização. Passar pelo processo de perceber o que realmente é importante para você e quais escolhas você vai manter para continuar repetindo o mesmo padrão ou não, tá certo? Então eu quero deixar uma última orientação aqui para você. Alguns pontos que você precisa observar de como está sendo feita a sua nutrição emocional. O primeiro ponto, perceba, vamos lá, primeiro ponto, perceba como foi o impacto nas suas primeiras relações mais importantes. Como você foi ensinada a aprender os afetos e as suas emoções. Segundo ponto,
Perceba-se a busca de alívio quando você come compulsivamente. Que alívio você está buscando? E a gente já falou que esse comer compulsivamente não é só necessariamente alimentos. De repente você consome compulsivamente. O que você consome compulsivamente? Acho que fica melhor, né? O consumo compulsivo das compras, do sexo, do vício, das amizades tóxicas, dos relacionamentos ruins, da necessidade de subjugar-se. O que você está consumindo compulsivamente? Um outro ponto, comece a identificar os padrões repetitivos nas suas relações mais próximas. Dá uma olhadinha ao redor, faz um giro assim de 360, olha tudo que está acontecendo e reflete. O que essas relações despertam em você, porque na verdade elas vão mostrar para você as partes que precisam ser melhoradas. E mais um ponto, perceba se você está compensando a dor com a falta. Se você se posiciona num lugar de falta para manter a dor. Como assim, doutora Tati? Pois é. De repente você está num relacionamento que a pessoa não te dá atenção, te deixa sempre por último plano. Aí você reclama e sofre. Mas de alguma forma, quando você reclama e sofre, você está mantendo a reclamação e o sofrimento. Então você se mantém nessa relação para poder se manter na reclamação e no sofrimento. Então, o porquê que você se mantém nessa relação mesmo? Bom, é um fator extremamente importante aprender a regular as emoções. E para regular, você precisa de autorreconhecimento. E para conquistar autorreconhecimento, você precisa aprender a cuidar da sua mente, do seu corpo, da sua alma e das suas emoções. E para esse momento, a nossa comunidade está aqui, para ajudar a você a olhar para si mesmo e perceber que você pode mais, pode fazer diferente, você pode aprender novas estratégias para alcançar uma vida produtiva, saudável e feliz, tá certo?